Alô, alô. Ângelo, estou no seu aguardo, Ângelo. Ok. Vamos lá. Só colocar a legenda lá, por favor. Iniciando agora a 14ª reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Meu boa tarde a todos. Registrando aqui a presença do vereador Sebastião Silvestre, do vereador Pedro Gama e a minha, presidindo essa reunião. Thaís, representando o Departamento Legislativo. Vamos, então, iniciar com a leitura da ata da reunião anterior, por favor, Thaís. Ata da 13ª reunião ordinária. Aos 30 dias do mês de agosto de 2021, às 15h30, no plenário da Câmara Municipal da Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Pedro Renó Gama. O assessor técnico de comissões, Francisco Lopes de Castro Silva, assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu por início à reunião, solicitou a leitura e colocou em discussão e votação a ata da 12ª reunião ordinária da comissão, sendo essa aprovada por unanimidade dos presentes. Após o presidente solicitou a leitura, colocou em discussão e votação os seguintes pareceres do relator. Parecer do relator ao projeto de lei 4.557 de 2021, de autoria do vereador Silvio Vieira, que institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses no município de Itajubá. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Pedro Renó Gama. Parecer do relator, projeto de lei número 4.458 de 2021. Pede-se para ser retirado da próxima ata, sendo Rodrigo Sampaio Melo coautor, não podendo ser votada. Parecer do relator ao projeto de lei 4.562 de 2021, de autoria do prefeito, que altera a lei 3.292, de 19 de dezembro de 2018. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Pedro Renó Gama. Parecer do relator ao projeto de lei número 4.564, de 2021, de autoria do vereador Marquinho Meirelles, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.207, de 2017. Em votação, foi aprovado pelos vereadores Rodrigo Sampaio Melo e Pedro Renó Gama. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 30 de agosto de 2021. Assinam Rodrigo Sampaio Melo, presidente, e Pedro Renó Gama, relator. Obrigado, Thaís. A ata está em discussão. Ata em votação. O vereador Sebastião Silvestre não vota. Quem concorda, permaneça como se encontra. Ata aprovada com os votos do vereador Pedro Gama e Tenente Melo. Bom, hoje nós temos 4 projetos de lei, 4 pareceres, de 4 projetos de lei para discutir aqui. Thaís, por favor, vamos dar início com a leitura do parecer ao projeto de lei 4573, de autoria do senhor prefeito, que está em caráter de urgência. 4573, leitura de parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao projeto de lei número 4.573. Relatório. Trata-se de parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e formalidades jurídicas do projeto de lei número 4.573, de 2021, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de circo itinerante no município de Itajubá e da outras providências. Parecer do relator. Do parecer jurídico. No procedimento prévio de controle de constitucionalidade, estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de modo geral, aprecia-se a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre 3 perspectivas elementares. 1. Matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CR 88 aos municípios. 2. Se for respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para a proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional. 3.
a possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta a direitos fundamentais ou instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais. Da Lei nº 1795 de 91, Código de Posturas. A proposta de projeto de lei, muito embora tenha como escopo a promoção de circo itinerante e da família circense, já há no município alguns dispositivos legais no Código de Posturas que versam sobre a matéria em especial, dos artigos 42 e 48 da referida lei. Todavia, a especificidade do projeto de lei, que busca por meio desta receita de produto de arrecadação do ICMS, conforme dispositivo estadual, justifica a complementaridade dos dispositivos presentes nos códigos de postura. Desta forma, a propositura não traz em seu bojo nenhum vício formal ou material que impeçam a sua tramitação. Assim, respeitando-se os limites constitucionais e dentro dos parâmetros da legalidade, regimentais e da técnica legislativa do projeto de lei. Conclusão. Por todo exposto, conclui-se favoravelmente ao prosseguimento do projeto de lei número 4.573 de 2021, vez que constitucional, legal, jurídico, dentro dos parâmetros regimentais e da técnica legislativa dos projetos de lei. Voto do relator. Diante do exposto, opino pela possibilidade jurídica do presente projeto de lei e sua regular tramitação. Assina Pedro Renó Gama, relator. Obrigado, Thaís. O parecer está em discussão. Parecer o projeto de lei 4573, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a instalação e funcionamento de circo itinerante no município, está em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Parecer aprovado por unanimidade dos membros dessa comissão. Agora, Thaís, por favor, leitura do parecer ao substitutivo ao projeto de lei 4550, de minha autoria. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo do projeto de lei número 4.450. Relatório. Trata-se de parecer solicitado sobre a legalidade, constitucionalidade e formalidades jurídicas do substitutivo ao projeto de lei, de iniciativa do Poder Legislativo, autoria do excelentíssimo vereador senhor Rodrigo Sampaio Melo, que em suma regulamenta os anúncios publicitários de transações imobiliárias no âmbito do município de Itajubá. O legislador pauta sua justificativa no enfoque de proporcionar maior segurança a quem comprar ou vender imóvel, garantindo por meio de fiscalização que somente pessoas físicas ou jurídicas cadastradas possam anunciar a intermediação, retirando contraventores do mercado, bem como valorizando e respaldando os profissionais habilitados na área. Parecer do relator. Compete à Procuradoria Jurídica analisar e opinar sobre o aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa dos projetos de lei, de admissibilidade e tramitação. Do projeto de lei. Inicialmente, destaca-se que o projeto originário já havia sido analisado por este corpo jurídico, sendo emitido parecer desfavorável ao prosseguimento, considerado que alguns dispositivos estavam em contrariedade à legislação e criavam imbróglios jurídicos. Foram, assim, realizadas algumas sugestões, as quais foram acatadas pelo nobre edil. No projeto de lei originário, havia sido corretamente abordado que a fiscalização seria realizada pelo setor responsável dentro das atribuições da municipalidade já existentes. Ao realizar as adequações no presente substitutivo, o legislador não se ateve à observância de indicar expressamente a incumbência de fiscalizar, autuar, aplicar a penalidade, dentre outras, ao setor responsável do município. Assim, sugerimos que seja incluído no substitutivo ao projeto de lei que o setor responsável do município seja o incumbido pela fiscalização e demais atos consecutários, sem ferir o princípio da separação dos poderes. Nessa diapação, o artigo 1º do artigo 1º constaria da seguinte forma. O parágrafo 1º do artigo 1º constaria da seguinte forma.
Os responsáveis pelos anúncios encontrados fora da especificação estabelecidas no caput desse artigo serão autuados pelo setor competente do município, sendo lavrado auto de infração, intimando o responsável para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias. Voto do relator. Por todo o exposto, nosso parecer é favorável ao prosseguimento do substitutivo ao projeto de lei 4.450 de 2021, na forma redigida, desde que observada a sugestão exarada no presente parecer, ficando a critério dos nobres vereadores a análise desse parecer opinativo. Assina Pedro Renó Gama, relator da comissão. Obrigado, Thaís. O parecer ao substitutivo do projeto de lei 4550 está em discussão. Só reforçando aí para quem acompanha a reunião, esse projeto foi dado entrada de início com o número 4550. Algumas observações foram feitas pelo departamento jurídico, então nós sobrestamos e agora entramos com o substitutivo a ele, com as alterações devidas. No relatório, no parecer agora lido em questão, há mais uma sugestão feita pelo relator. Então, ao colocar em votação, eu colocarei o parecer considerando a observação feita pelo relator. Tudo bem? Parecer em votação. Parecer favorável com a observação do relator, vereador Pedro Gama. Quem concorda com o parecer, permaneça como se encontra. Parecer aprovado por unanimidade dos membros dessa comissão. Thaís, agora vamos à leitura, por favor, do parecer ao substitutivo do projeto de lei 4567, também de minha autoria. Só observação, perdão. No anterior, votos do vereador Pedro Gama e votos do vereador Sebastião Silvestre. Eu não posso votar, ok? Nesse agora também, projeto de lei 4567, o substitutivo dele. Leitura do parecer, por favor. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Parecer do relator ao substitutivo ao projeto de lei número 4.567, de 2021. Relatório. Trata-se de parecer solicitado sobre a legalidade, constitucionalidade e formalidades jurídicas do projeto de lei número 4.567, de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo, autoria do excelentíssimo vereador, senhor Rodrigo Sampaio Melo. Parecer do relator. No procedimento prévio de controle de constitucionalidade estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de modo geral, aprecia-se a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre 3 perspectivas elementares. 1. Matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CR 88 aos municípios. 2. Se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa da propositura prevista pela ordem jurídico-constitucional. 3. A possibilidade de violação por parte de matéria legislativa proposta a direitos fundamentais ou instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais. Do projeto de lei. O projeto de lei não apresenta vícios materiais que mereçam destaque, contudo, o artigo 1º assim dispõe. Fica o Poder Executivo obrigado, grifo nosso. Destaque-se que impor obrigação na execução da lei pode se tornar inócuo, vez que não há projeto, nenhuma sanção, caso o município não tome as providências necessárias. Desta forma, segue sugestão para alteração do texto do referido artigo 1º. O Poder Executivo deverá, em razão do direito fundamental à intimidade e privacidade previstas na CR 88, em seu artigo 5º, que assim dispõe. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nesse sentido, o projeto de lei está em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como assevera o jurista Alexandre Ateniense. Desta forma, o par de posicionamento apresentado, em especial, nos dispõe no parágrafo 2º do artigo 1º do projeto de lei, que não está em desacordo com o dispositivo constitucional.
razão pela qual preenchidos os requisitos necessários para o prosseguimento. Voto do relator. Por todo o exposto, conclui-se favoravelmente ao prosseguimento do projeto de lei 4.567 de 2021, vez que constitucional, legal, jurídico, dentro dos parâmetros regimentais e da técnica legislativa dos projetos de lei. Contudo, sugere-se alteração da redação do caput 1, artigo 1º, para que passe a constar: o Poder Executivo deverá. Assina Pedro Renaud Gama, relator. Obrigado, Thaís. O parecer ao substitutivo projeto de lei 4567 está em discussão. Vou colocar o parecer em votação, observando que o relator fez uma consideração em relação ao artigo 1º. Então, aprovando o parecer, aprovamos junto essa sugestão do relator. Eu não posso votar, então apenas os vereadores Sebastião e vereador Pedro podem votar. Parecer ao substitutivo projeto de lei 4567 está em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Parecer aprovado com os votos do vereador Sebastião Silvestre e Pedro Gama. Atentar para a observação feita pelo relator na mudança do artigo 1º. Thaís, agora vamos ao projeto de lei 4571, por favor, de autoria do vereador Robson Vaz. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Relatório. Trata-se de parecer sobre a legalidade, constitucionalidade e formalidades jurídicas do projeto de lei número 4.571, de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo, autoria do excelentíssimo vereador Robson Vaz de Lima, que, em suma, cria um sistema de cadastro para doações e benefícios entregues no município. Parecer do relator. Conforme disposto no projeto de lei, por se tratar de doações entre terceiros, não há necessidade de dotação orçamentária e o Poder Executivo poderá implementar o CILCAD de acordo com a sua possibilidade, sem afetação direta do Poder Executivo ou qualquer de seus órgãos. Quanto à questão dos dados pessoais, nos termos da Lei 13.709 de 2018 e dos próprios princípios constitucionais, deve ser respeitada a privacidade, embora em muitos casos o direito da coletividade deve se sobrepor ao direito individual, o que seria o caso de uma decisão judicial ou investigação-fiscalização. De qualquer forma, o simples cadastramento já é uma forma de controle e registro das doações realizadas no município, trazendo segurança aos que realizam as doações, bem como aos interessados e necessitados destas. Assim, havendo concordância com as abordagens exaradas no presente parecer, ocorrendo adequações necessárias, entendemos pela juridicidade e constitucionalidade do presente projeto 4.571, sendo favoráveis ao prosseguimento e processamento deste nos termos do regimento interno da Câmara Legislativa. Conclusão. Fica a critério dos nobres vereadores a análise e concordância em relação à publicidade da listagem. O simples cadastramento já é capaz de inibir em grande parte potenciais fraudadores e aproveitadores, tendo o jurídico desta Casa o entendimento acerca da imprescindibilidade de autorização do participe para que ocorra a divulgação dos seus dados. Voto do relator. Diante do exposto, opino pela possibilidade jurídica do presente projeto de lei e sua regular tramitação. Assina Pedro Renaud Gama, relator. Obrigado, Thaís. O parecer ao projeto de lei 4571, de autoria do vereador Robson Vaz, está em discussão. Parecer em votação. Quem concorda com o parecer, permaneça como se encontra. Parecer aprovado com o voto dos 3 membros desta comissão. O último parecer de hoje, a emenda 01 ao projeto de lei 4555. A emenda de autoria dos vereadores Marcelo Kraus, Silvio Vieira e Andrés do Coletivo. Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Relatório. De autoria dos vereadores Andressa Daiane da Silva, Marcelo Kraus Rezende e Silvio César Vieira, é submetida à apreciação do plenário da Câmara Municipal de Itajubá a emenda 1 ao projeto de lei 4.565, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Combate ao Feminicídio e Violência Doméstica e da outras providências. Ao analisar a proposta em tela, verifica-se a pretensão em alterar a emenda, artigo 1º e anexo 5 do projeto de lei,
acrescentando apenas a denominação Semana Débora Oliveira à proposta inicial. Na justificativa acostada ao projeto está que violência contra a mulher é crime, mas inúmeras vezes os atos de violência de gênero são minimizados. As mulheres que são vítimas desses crimes muitas vezes são desacreditadas, desvalorizadas e questionadas. A Lei Maria da Penha, criada em 2006, caracterizou o crime e deu nome aos tipos de violência sofrida pelas mulheres: violência física, patrimonial, psicológica, moral e sexual. A lei do feminicídio trouxe à luz o que já era sabido: mulheres são mortas por seu gênero, por serem quem são. Não importa o que fizeram, e elas são vítimas desses crimes diariamente. Em nossa cidade, recentemente, um caso emblemático deixou a cidade e nosso país consternado. A estudante Débora Oliveira foi assassinada em 14 de agosto, data que o presente projeto escolheu para ser a semana da conscientização da violência contra a mulher e a violência doméstica. Nada mais justo e necessário do que marcar em nossa história, através dessa lei, a história da Débora, para que isso jamais se repita em Itajubá e para que políticas públicas para a proteção e defesa da violência contra a mulher avancem. Parecer do relator. Inicialmente, cumpre esclarecer que as legislações pátrias em geral, algumas vezes acabam recebendo apelidos, denominações, decorrentes de figuras que de alguma forma tiveram influência ou mesmo relação ao objeto tratado na norma. Ocorre que essas denominações não fazem parte do corpo dos dispositivos em si, seja dos artigos contidos no projeto de lei. Na realidade, são denominações utilizadas na referência sobre determinada lei e qualquer objeto previsto, verdadeiros apelidos, assim como ocorreu com a Lei Maria da Penha. Em caso, pretende-se incluir no corpo legal da proposta a denominação e o marco em relação à senhora Débora Oliveira. Apesar de não existir impedimento legal expresso, não é o que ocorre na prática. Mesmo assim, considerando a vinculação, denominação em si e a prudência exigida ao tema, sugere-se que a presente proposta seja acompanhada de anuência formal dos familiares, evitando possíveis questionamentos em relação à denominação utilizada no calendário municipal. Na prática, diversas propostas que tramitam na Casa, a exemplo das homenagens concedidas a cidadão, são acompanhadas de respectivas anuências que acabam colaborando na legitimidade de qualquer deliberação legislativa. No mais, considerando-se tratar de emenda, a proposta em tramitação na Casa, verificamos a viabilidade jurídica de emenda apresentada, não existindo impedimento técnico-legal ou mesmo regimental, pois cuida-se apenas de um complemento à proposta inicial. Voto dos relatores. De acordo com todo exposto, ultrapassados a questão de anuência ou mesmo autorização das famílias da senhora Débora Oliveira, nenhuma lei de caráter nacional ou mesmo local há que impeça aos municípios de legislar sobre o assunto, pois, conforme informado no parecer inicial, o município, com base no interesse local, das normas constitucionais e da lei orgânica do município, possui prerrogativa para instituir e organizar o calendário oficial de eventos. Câmara Municipal de Itajubá, 14 de setembro de 2021, assina Pedro Renó Gama, relator. Obrigado, Thaís. O parecer à emenda 01 ao projeto de lei 4555 está em discussão. Vou colocar em votação. Eu não posso votar porque sou o autor do projeto. Emenda em votação. Quem concorda, permaneça como se encontra. Emenda aprovada com os votos do vereador Pedro Gama e Sebastião Silvestre. Bom, caros colegas, eu gostaria de colocar aqui em discussão um e-mail que nós recebemos do vereador Marcelo Kraus, que trata sobre, inclusive entreguei uma cópia para os senhores, da ata, né, da reunião que ocorre, reunião essa a qual ele se refere no seu e-mail. Ele fala no seu e-mail que em agosto deste ano, representantes da Caixa Econômica Federal estiveram aqui na casa, em reunião primeiro com o presidente da Câmara, vereador Robson, e em seguida com ele, vereador Marcelo Kraus, para discutir a Lei Municipal 3377, que trata da vigilância ostensiva nas unidades bancárias por 24 horas. E aí ele encaminha, né, essa questão para esta comissão,
porque ele julga que seria o caso de dessa comissão discutir o assunto. Eu gostaria de ouvir os senhores a respeito. Eu, a princípio, acho que esse assunto deveria ser tratado na Comissão de Serviços Públicos, porque a nossa comissão ela não trata de mérito. E não sei, não há nenhuma inconstitucionalidade, salvo engano, não há nenhuma inconstitucionalidade na Lei 3377. Na opinião dos senhores, deveríamos tratar esse assunto aqui, trazer alguns representantes de agência bancária para falar sobre o tema e talvez essa comissão propor alguma alteração? Eu gostaria de ouvi-los. Vereador Pedro Gama. Boa tarde, colegas. Vereador, eu não sei, eu penso que, concordo com a sua questão que a análise de mérito não necessariamente, não acho que aqui seja o espaço mais adequado. Eu pensei que por se tratar de um assunto relacionado à segurança pública, e tendo em vista o fato que o vereador Marcelo também é presidente da Comissão de Segurança Pública, nós pudéssemos sugerir a ele que fizesse uma reunião na Comissão de Segurança Pública, talvez com representantes dos bancos, representantes até do sindicato, dos vigilantes, para que essa matéria de mérito pudesse ser discutida. Eu, particularmente, tenho interesse em fazer parte dessa discussão, mas eu também estou de acordo que talvez o ambiente mais adequado fosse numa comissão que discutisse o mérito da proposta mesmo. Vereador Sebastião. Sim, de igual forma ao Pedro, eu venho falar também que aqui nós estamos vendo o interesse da Caixa Econômica, bem como de outros bancos, mas também nós precisamos ver a respeito das pessoas interessadas, que são os vigilantes, né, que estão aí numa batalha para que isso venha acontecer, para que eles venham ter, então, trabalhos. Então, eu acho que deve-se conversar, sim, na Comissão de Segurança e trazer isso mais de perto. Tudo bem, então. Então eu vou conversar com o vereador Marcelo, que é o presidente, né, da Comissão de Segurança Pública, Direitos Humanos, Segurança Pública, e alinho com ele que a discussão aconteça lá. Qualquer impasse eu volto a trazer o assunto aqui para essa comissão. Tudo bem? Mais alguma coisa? Vereador Pedro, vereador Sebastião, não? Obrigado pela presença. Assim nos permitiu aí despachar vários dos projetos que estavam na nossa pauta. Thaís, obrigado por acompanhar, o pessoal da comunicação também. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta reunião. Boa tarde a todos.